Ninguém pode vencer o poeta louco em sua sabedoria. É mais ou menos isso que Platão fala no Fedro, quando ele vai falar sobre o ofício do poeta. E por que que eu trouxe esse tema hoje? Por que que eu quero abordar um pouco sobre a inspiração poética hoje? Porque essa inspiração poética ela não se restringe à atividade do poeta, embora o poeta seja talvez o que por excelência tenha essa capacidade, né? Então, seja bem-vindo à Revista Polis. Aqui nesse canal a gente desenvolve assuntos sobre a vida intelectual, a educação sentimental e o desenvolvimento da poesia como uma forma de se alcançar a sabedoria, de se alcançar o melhor que nós possuímos. Então, hoje eu estava dando uma aula aqui para o pessoal do Clube do Livro e estávamos estudando Platão, o Lípias Maior. E acontece algumas coisas, né, para quem dá aula já deve ter percebido isso, e que é esse ser tomado, né, por uma força diferente, por impulso diferente, como Platão fala, ser tomado por um Deus, né? Um Deus te toma e te faz dizer coisas que você não sabe que você sabia, né? Como o que nós podemos entender isso como o entusiasmo, aquele impulso dionisíaco, meio talvez desordenado, mas talvez isso é só em aparência, mas que em seu conjunto de apresentações, em seu conjunto de potencialidades, ele tem ali na verdade uma grande ordem. E poucos minutos antes de começar essa aula, estava com uma espécie de torpor, assim, quase como uma espécie de preguiça, né? E quem me conhece, já comentei isso algumas vezes, se deixar, meu corpo, eu fico o dia todo sem fazer absolutamente nada, né? Quase como que uma preguiça, é, quase que está, que vem, né, de fábrica nas células. E a única coisa que chama a minha atenção, de fato, então, é a arte e a filosofia. Então, que realmente me chama de forma assim, a tomar meu interesse por um longo período, né? Além de resolver alguns problemas aqui e ali. Mas enfim, então, antes de iniciar, eu estava com uma espécie de aqueles rangidos, né, na máquina, e conforme fui começando a falar, como se fosse pegando no tranco, né, a máquina no corpo e azeitando, né, as coisas, e tudo foi funcionando, começando a dar liga. E é impressionante como tudo começa a fluir naturalmente, né, como se você estivesse nascido simplesmente para aquele momento. E isso é uma das coisas maravilhosas do fato de se deixar ser tomado por uma potência, né? Por uma força que você precisa transmitir, por um ato que você precisa realizar. Nesse momento, né, nesses momentos eu me sinto realizando uma vocação de instrutor, uma vocação de professor, na qual vamos aos poucos trazendo verdades que podem esclarecer e melhorar a vida daqueles que estão nos ouvindo, né? No caso da inspiração poética, há um poder de construção de mundo. E essa construção de mundo, ela começa, antes de tudo, pela construção de um imaginário, né? E esse imaginário faz com que aquele que é o poeta, né, que transmite, né, essa arquitetura, que transmite essa construção, esse projeto, faz com que ele possa estabelecer uma conexão do público, daquele que ouve, com uma ideia. O poeta, nesse caso, ele vai ser uma espécie de pontífice, né? Como o Platão ele vai dizer, né? Sempre Platão, sobre a inspiração poética, ele é muito feliz em muitos casos, né? Ele vai dizer no Ion que o poeta ele representa uma espécie de pedra que imanta, né, os vários elos de uma cadeia, né, de uma corrente, e faz com que uma força, né, no caso ele usa esse magnetismo, né, como essa representação dessa força, passe de uma ponta até a outra ponta, sendo o
o poeta um elo dentro dessa cadeia. Ele está querendo dizer que o poeta é esse grande transmissor de uma verdade universal, que muitas vezes ele não vai ter o completo domínio lógico, racional, podemos dizer assim, deixa eu ajeitar um pouquinho essa câmera, podemos dizer assim, ferramental, né, do aspecto onde se vai constituindo logicamente a coisa, mas que através de uma espécie de intuição, de golpe, da sua inteligência, ele consegue vislumbrar isso rapidamente e precisa contar, né? Este precisar contar rapidamente é o processo de escrita, de inspiração do poeta, que ele vai então desenvolver, vai relatar através dos seus versos. Então, desse ponto de vista, que é o que eu defendo aqui no canal, a gente pode tomar a poesia e a arte como um todo, mas a poesia como esse elemento representativo, né? Não pela arte poética em si, mas pela sua etimologia, pela sua origem, que está relacionada com poiesis, que quer dizer criação. Ou seja, artes poéticas, artes da criação, de criar, de projetar, de construir realidades. Então, a arte e a poesia, como essa representante, é, na verdade, uma grande força educadora, uma grande força civilizadora, uma grande força cultural. E com cultura eu trago também a ideia ciceroniana, que diz que cultura ela precisa passar por uma espécie de cultivo do homem, precisa passar por uma espécie de cultivo de valores. E esses valores são, como sempre, certas virtudes, certos elementos, certos princípios que vão constituir uma ética, um direcionamento para as nossas ações. E como que o poeta age nesse processo e como o artista, em geral, age nesse processo? Ele age primeiro trazendo certas intuições de certos símbolos, como elementos que constituem nossa imaginação para que possamos concretizar certas, falando muito certas, né? Para que nós possamos concretizar alguns entendimentos que nós intuímos ou captamos, mas não sabemos como expressar. Então, quando aí o poeta fala, né, Camões, vem e diz: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ele está falando, ele está descrevendo, ele está trazendo elementos, matéria-prima, para que a nossa imaginação possa refletir sobre o que é o amor. Então, o poeta atua em primeiro lugar nesse sentido, em dar substância, em dar matéria-prima para que a nossa mente consiga conceber, interpretar, racionalizar e finalmente inteligir o que é certas ideias, tá? O que é a ideia a qual o poeta está trazendo. E também ele atua num sentido não de poeta, mas de profeta, que na verdade vai dar no mesmo nesse caso aqui, porque se o poeta ele constrói coisas, né, e o profeta é aquele que vê antes das coisas acontecerem, dá exatamente a mesma coisa, porque assim como nas tragédias gregas, né, existe a previsão ou o presságio, né, do oráculo de Delfos e de outros tantos oráculos, mas principalmente do de Delfos, que só acontece, que só se concretiza justamente porque ele fala, e aí o herói, na busca de evitar isso, né, acaba acelerando ou concretizando isso de forma inevitável. Então é uma coisa que meio que aqui o Ouroboros, né, ele vai e se fecha em si mesmo. Se ele não tivesse falado, talvez nunca tivesse acontecido. É algo que a gente às vezes pode parar para pensar e tomar algumas e tomar esse entendimento, né? Ou seja, isso aconteceu porque ele falou, porque ele trouxe ele verbalizou isso em algum momento. Então o poeta e o profeta eles acabam se confundindo
nesse processo. E o poeta, ele vai então, depois de sedimentar alguns entendimentos, ele vai olhar para adiante e dizer, realizar, arquitetar como será essa cultura. Dentro de uma cultura, então, o poeta ele tem ele exerce uma dupla função. A função justamente de Apolo e a função de Dionísio. Sendo Apolo aquele que conserva os valores, que mantém as tradições, que dá as medidas, né? E o Dionísio é aquele que justamente realiza o contrário disso, que é romper certos limites e apontar para outros elementos. Sendo que a força principal de Dionísio é o êxtase, né? O estar fora de si, porque na verdade está sendo tomado por um Deus. E ao ser tomado por um Deus, segundo a tradição grega, está na verdade sendo tomado por uma verdade universal e não por uma opinião. Então o discurso poético, a poesia tem como finalidade sair da opinião e se chegar até uma ideia, até uma sabedoria, até uma forma que seja universalmente válida, tá? E isso disso que se trata a inspiração poética. Então, quando você está numa aula, né, como a que eu dei de exemplo mais cedo, e alguma força diferente toma, né, a pessoa que está lá transmitindo uma ideia universalmente válida, isso vem por uma espécie de sincronia, né, de ajuste que se faz, né, dos valores que se desenvolvem em alguma medida com os valores que estão sendo trazidos, né? A gente pode concordar que sempre aquele que professa algo, aquele que transmite uma verdade, a sua capacidade de vivê-la é sempre menor do que a capacidade que ele tem de professá-la, por uma própria limitação natural, onde a mente consegue ser mais capaz do que o corpo, né? E costuma ser quase sempre assim. É muito difícil que uma pessoa tenha a capacidade de viver mais do que consegue falar sobre, né? Mas é possível? Acho que sim, acho que tudo é possível. Mas no geral, quanto mais compreendemos, quanto mais assimilamos, mais fácil é viver na prática do que se fala, né? Desde que se tenha essa preocupação de estar sempre praticando, de estar sempre se desenvolvendo. Então, dentro do Clube do Livro, a gente estava estudando sobre a beleza e o que Platão vem trazer sobre isso, e que é necessário, né, sair das aparências, né, ou seja, das coisas belas, né? Ele dá lá o exemplo do um belo cavalo, uma bela panela, uma bela moça, né? E passar os elementos universais, os elementos que são universalmente passíveis de estarem tomados pela beleza. Dessa forma, se a gente consegue encontrar um ponto em comum, né, entre todas essas expressões da beleza, a gente vai conseguir entender o que é a beleza em sua essência, né? Assim ele vai nos ensinando, e isso é um tipo de entendimento que ele pode ser muito facilmente explicado racionalmente. Talvez não tão facilmente, mas racionalmente conseguimos explicar. Porém, ele só pode ser compreendido também através dessa inspiração. Então, porque certos conhecimentos, eles entram numa categoria que nem mesmo a inteligência consegue abarcá-los, né? Apenas talvez a inteligência divina. E para se chegar a isso, né, conta Plotino que a gente precisa realizar uma espécie de salto, um salto de Eros, um salto do amor, onde esse salto não passa por uma medida, por uma pesagem racional, mas sim por um anseio de conhecer essa verdade, de estar perto dessa verdade, assim como o amador, o amante, ele tem o prazer de estar em contato com o seu ente amado, e é justamente nesse impulso, né? Aí se chama de impulso erótico, né? Que por razões óbvias eu
eu chamei de impulso amoroso, né? Porque justamente para ficar mais compreensível, e através desse impulso, então se chega às grandes verdades, as verdades universais. Platão vai explicar um tanto disso no Banquete também, mas o fato é que, através da inspiração, a gente consegue então se chegar a pontos mais profundos de nós mesmos e tirar o melhor de nós, porque se no momento em que eu estou fazendo o meu trabalho, se no momento que eu estou exercendo a minha vocação, entra a preguiça, entra o desânimo, entra não sei, a irritabilidade, a gula, ou sei lá, porque qualquer outra coisa, a minha atenção fica dividida em uma série de pedaços de mim, né, como uma espécie de quimera. E aí eu fico tentando alimentar esses pedaços de quimera, mas cada uma delas pega um pedaço de mim e eu não consigo estar inteiro naquela atividade. Como a inspiração aparece, eu saio de cena, né? A minha parte concupiscente, né? A parte dos apetites sai de cena e fica somente a alma na sua maior capacidade e na sua maior potencialização de poder entregar as coisas, de transmitir os seus conhecimentos. E daí então que tudo começa a fluir melhor, porque estamos inteiros nisso. E ainda que nós não sejamos grandes sábios, grandes oradores ou coisa do tipo, as coisas vão fluindo de forma mais natural, vamos assim dizer, como se estivéssemos nascidos nisso e como se estivéssemos vivido toda a vida para aquele único momento. E assim é melhor de viver, né? Eu diria. Assim, né, os antigos falavam desse carpe diem, né? Aproveite o dia, justamente como essa oportunidade de viver ao máximo, né? E de fato é necessário, a gente precisa desenvolver uma prontidão de caráter que viva cada dia como se fosse o último, porque em essência, né, não sabemos quando será o nosso último dia, e provavelmente pode ser hoje mesmo. A chance de não ser e de ser de 50%, né? Não temos como saber. E justamente nesses momentos, talvez fiquemos com um pouco de medo, né, desse memento mori, né, dessa lembrança de que qualquer momento pode ser o momento da nossa partida. Mas por outro lado, dá também uma espécie de impulso erótico de novo, porque de certa forma o amor tem uma certa relação com a morte, justamente por esse estado de diminuir esses apetites. E então entra justamente uma espécie de excitação que busca se lançar cada vez mais para aquilo que se deve realizar. Porque, bom, se hoje é o último dia, vamos fazer valer a pena, né? E aí, por isso, essa intensidade na vida, né? Essa intensidade de cada momento, ele é sagrado. Cada momento ele é uma oportunidade de ser e estar no nosso melhor. Cada momento é um momento próprio para se falar com Deus, para viver conforme a imagem e semelhança de Deus. À medida que nós conseguimos chegar perto dessa potência. Ok? Então, o vídeo de hoje era só isso mesmo que eu queria trazer. Compartilhar um pouco com vocês esse momento, disso que me tocou. Eu lembrei desses ensinamentos, algo que pode talvez ajudar você que nesses momentos de desânimo, né, possa estar procurando alguma resposta fora de ti mesmo, mas na verdade tudo que necessita, tudo que é necessário para exercer o máximo da sua capacidade está dentro de ti mesmo. Isso pode parecer talvez um papo balela, meio coach, mas a verdade é essa, né? Já é assim desde Platão. Ele vai estar falando justamente
Ele está falando, não, ele falou, né, todas essas coisas há milhares de anos, porque constatou isso na natureza humana e muitos outros também reafirmaram isso, tá bem? Bom, caso tenha gostado do vídeo, por favor, deixe um like no canal, se inscreva e deixe um comentário, uma pergunta, não sei. Ou simplesmente coloca, coloca um emoji, né, da coluna, uma coluna ou um templo grego, né? Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.